Vocês estão vendo aí minha tela, gente? Que assim, virou até meme já, né? Se eu falo aí. Mas vocês estão vendo, né? Então tá. Então, gente, queria começar aqui agradecendo, né, o convite aí do Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. O Luiz também apresentou para a gente um pouco, né, dessa vertente aí do IBMEC, de trazer essas inovações aí pautadas em dados. E a gente fica muito feliz, né, de que isso exista e, né, e que a gente está podendo participar de alguma forma dessa história, tá? O nosso ponto hoje aqui, né, chama uso de ciência de dados para entender feedbacks de um produto. Né? A Bárbara vai falar um pouquinho da parte mais técnica disso, eu vou falar um pouquinho, né, da minha história, de como eu virei cientista de dados, como foi a minha jornada, e o que é ciência de dados, né? Por que existe ciência de dados, né? Então, espero que eu possa contribuir um pouquinho aí para a formação da carreira de vocês. Então, falando um pouco aqui da nossa agenda, então, primeiro eu vou falar da profissão, né, cientista de dados, como que a gente se tornou cientista de dados. Falar um pouquinho da área, né? Por que a área está em alta, como que essa área funciona. E aí a Bárbara vai vir falando de um caso de uso, né, de ciência de dados com feedback de produtos aí da Amazon. E no final a gente vai abrir um espaço aí para tirar dúvidas, né, e para fazer um bate-papo aí. Gente, eu moro perto de aeroporto, então se vocês escutarem esse barulho é só um avião ou um helicóptero passando. Então, falando um pouco aí de mim, né, eu sou formada em estatística, formei aqui na UFMG, em Minas Gerais. Eu sou pós-graduada em BI e hoje eu atuo como Head de Analytics na 3Data. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou responsável por toda a parte operacional da 3Data, que é uma empresa de consultoria e na área de Data Science, de engenharia de dados. Então, toda a parte operacional no que diz respeito à Data Science, eu sou responsável. Então, basicamente, eu passo os meus dias aí equilibrando entre a qualidade das entregas, o valor das entregas, né? Como que a área de negócio vai consumir essas entregas e velocidade das entregas, né? Então, estou o dia inteiro aí equilibrando esses três pratinhos de qualidade, valor e velocidade. Tá bom? Então, falando um pouquinho aqui, né, como eu me tornei cientista de dados. Então, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por estatística. Eu realmente amo, eu sou casada com um estatístico, eu tenho um gato que chama Fischer, que é o pai da estatística, 80% dos meus amigos são estatísticos, e eu só falo sobre isso. Então, realmente, estatística está inerente aí na minha vida. Mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que vocês não vão conhecer ninguém que desde criança fala que quer ser estatístico, né? Ninguém nem sabe que essa profissão existe. E aí, quando eu cheguei na época, né, do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu não queria fazer nada. Eu sempre gostei muito de matemática, mas eu não queria ser professora de matemática. Eu não queria fazer física, não queria fazer nenhuma engenharia. Então, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falava que eu não queria fazer nada. E aí, né, tava fazendo aqueles testes vocacionais do colégio, e aí eu tava preenchendo um teste e tinha uma pergunta que era assim: você gosta de analisar resultados de pesquisa? Gente, eu adoro quando eu vejo pesquisa nas revistas, nos jornais, eu acho o máximo ver gráfico, analisar gráfico. E aí, na mesma hora, eu levantei, fui lá na psicóloga e falei: existe alguma profissão que faz isso? E aí foi aí que a psicóloga, por sorte, assim, ela conhecia muito sobre a profissão de estatística, ela começou a me explicar o que era o estatístico. E aí eu me apaixonei. E aí, desde então, eu nunca mais tive nenhuma dúvida do que eu queria fazer da minha vida, né? E aí entrei na faculdade, passei no vestibular, e aí é aquele choque, né, de um curso de exatas que vocês devem ter passado, vocês devem passar um pouco disso aí né, no curso de economia, enfim. Muito somatório, integral, derivada, produtório, letra grega, né? Eu gostava tanto de matemática, e aí eu achava que eu ia trabalhar com número, cheguei na faculdade e só via letra grega. Mas aí foi muito bom, assim, mesmo assim eu gostava muito, e aí eu comecei a trabalhar, então eu consegui trazer um pouco do guia para o meu dia a dia de estágio, de empresa júnior. Então eu cresci muito nessa época. E nessa época eu entendi o seguinte, que para eu ser uma ótima estatística, eu precisava saber muito de estatística. Eu tinha que estudar estatística, que eu ia ser uma ótima estatística. Era assim que eu entendia a minha profissão, né? E aí eu lembro muito bem, assim, muito nitidamente, de um dia que eu estava lá no meu estágio, que era uma empresa de transporte, né?
E aí eu fui apresentar um resultado lá de trânsito de uma ferramenta que diminuía o tempo, ajustava automaticamente o tempo dos sinais, semáforos, né? Não sei como é que chama em São Paulo. E aí eu estava fazendo um teste, né? E falei assim, olha, o p-valor aqui deu tanto, então a gente pode rejeitar a hipótese nula de que o tempo usando a ferramenta e não usando a ferramenta é igual, então quer dizer que usando a ferramenta é menor, o tempo de viagem é menor. E aí o cara lá, no meio da reunião, falou assim, o que você falou? Não entendi nada que você falou. Aí olhou para minha gerência e disse, o que essa menina está querendo dizer que eu não estou entendendo? Isso eu tinha 19 anos de idade. E aí, na mesma hora eu falei assim, não, eu tô falando que estatisticamente é significativo de que essa ferramenta diminui o tempo de viagem dos carros. Ele, tá, eu entendi. E aí foi aí que eu entendi que não bastava eu ser uma ótima estatística e saber muito de estatística. Eu precisava falar a língua dos negócios. Eu precisava ter essa conexão com a pessoa que eu estou conversando para que a minha fala seja entendida, para que a minha história seja clara, que as pessoas entendam o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Né? Não interessa que teste que eu usei, que método que eu usei, o que interessa é o que eu estou entregando, o que a pessoa precisa saber para ela consumir a análise que eu fiz. E aí eu comecei a entender isso, que eu precisava ter esse skill de me comunicar com pessoas que não eram estatísticas, né? Então mudou muito a minha vida a partir daí que eu comecei a me treinar para isso, né? Então eu falo que isso, gente, é um exercício diário, é uma coisa que é igual o abdominal, assim, que a gente tem que fazer tudo isso na barriga fica flácida, é um exercício diário que a gente tem que fazer de ser entendido, né? Porque a gente que é técnico, a coisa mais fácil é você falar tecniquez, né? É o que é a forma como a gente estuda, que a gente conversa com os colegas de trabalho, mas isso não resolve, isso não comunica para quem vai utilizar de fato, né, os nossos resultados. Então foi aí que eu vi que a estatística com o negócio conseguia resolver muitos problemas, que era um casamento muito bom. E aí tudo bem, né? E fui evoluindo na minha carreira e, né, formei, fui contratada e o volume de trabalho ia cada vez aumentando mais, o volume de dados cada vez aumentando mais. E a estatística, e eu acredito que a administração, a economia, a forma como vocês analisam dados, a gente é formado muito para analisar dados de forma muito artesanal, né? Então, eu faço cada análise, né? Uma coisa muito, muito on demand ali, muito ad hoc. Só que eu vi que com isso eu também não conseguia entregar valor na velocidade que eu precisava entregar. Então, eu entendia como fazer uma entrega de qualidade, eu entendia como fazer uma entrega de valor, mas eu não conseguia entregar na velocidade que o negócio precisava. Então, o que eu comecei a entender? Que para isso eu precisava de tecnologia, né? Eu precisava de trabalhar com bancos de dados que suportassem um volume maior de informação. Eu precisava de automatizar os meus scripts, o fluxo de trabalho que eu fazia, para que eu conseguisse fazer isso de forma mais rápida e automatizada. Então, eu comecei nessa época a programar muito, a utilizar R e outros softwares estatísticos, para eu conseguir, com a tecnologia, entregar mais rápido, né? Que é um pouco do que eu estou falando aqui, né? Essa questão de valor, qualidade e velocidade. A tecnologia veio muito para isso, né? Então, eu vi que, na verdade, não basta só saber muito estatística, não basta só entender de negócio, mas você tem que entender de tecnologia para você entregar mais, né? Então, eu não sabia, mas eu já era uma cientista de dados, né? Então, assim, essa minha construção foi me moldando uma cientista de dados, mas na época eu não chamava, não falava que é pequena, só vocês vão descobrir minha idade. Mas nessa época não tinha essa profissão de cientista de dados, né? A gente era só estatístico dentro de uma empresa. Então, a ciência de dados, o que é? É você resolver problemas normalmente complexos, né? Utilizando matemática e estatística, utilizando tecnologia e resolvendo um problema de negócio, né? Alinhado a um direcionamento de negócio. Então, isso que é ciência de dados, essa união dessas três esferas, né? Então, isso é muito poderoso, né? Então, por que está tão em alta, né? Vocês devem escutar muito, né? A profissão mais sexy do século XXI é o cientista de dados, todo mundo quer ser cientista de dados.
o salário médio de cientista de dados é 25 mil lá no Nubank, então está todo mundo falando muito sobre isso. Então, por que isso está tão em alta, né? Tem essa frase aqui que eu gosto muito, que é without data, you are just another person with an opinion. Então, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, até então, os negócios, eles evoluíam e eles conseguiam evoluir muito com a opinião do dono e das pessoas que tinham experiência ali naquele contexto. Só que a gente foi vendo que, à medida que a complexidade dos negócios aumenta, a complexidade das pessoas aumenta e cada vez aumenta mais, né, de forma como o mundo está se organizando em rede, a gente precisa entender melhor esses comportamentos, né, ver como as coisas de fato estão funcionando, que fogem do nosso controle. E os dados vêm para nos trazer essa informação, né, e de forma mais rápida, não preciso esperar uma coisa acontecer, né, eu tentar entender com uma certa antecedência o que pode acontecer. E isso traz aqui para essa curva de maturidade que eu gosto muito de trazer quando eu estou falando de ciência de dados, que é para a gente entender que essa jornada de dados numa empresa não é um botão que a gente aperta e de repente ela está funcionando, né? É uma jornada, tem que trazer muita questão de cultura, resolução de problema, né? Então, a gente tem aqui no eixo X a maturidade analítica de uma empresa, ou então de áreas, né? A gente sabe que empresas grandes aí é como se fossem várias empresas dentro de uma empresa, né? E aqui a gente tem o valor, né? O valor para a empresa, né? Então a gente tem essas primeiras camadas aqui, né? Que é o dado bruto, quer dizer, a empresa só tem dados armazenados, mas não trata elas. A partir daqui você já tem um dado tratado, relatórios operacionais que já são aquelas famosas planilhas de Excel, né? Que toda empresa tem aos bons. E o BI tradicional. O que é um BI tradicional? É você automatizar esses relatórios, esses dashboards, né, com uma frequência diária, por hora, por semana, por mês, enfim. Então, até aqui nós estamos vendo o que aconteceu. Ah, mas isso não é importante? É importantíssimo, gente. Tem muita empresa que não sabe quanto que faturou mês passado, não sabe quantos clientes que tem, não sabe quantos colaboradores que tem. Então, isso aqui isso é o primeiro passo para você começar a tomar decisões com base em dados, né? E aí, a partir do momento que você sabe o que aconteceu, você quer entender o porquê que aquilo aconteceu. É a próxima pergunta. E aí que vem o Self-Service Analytics e análise avançadas, estatística, para você começar a cruzar informações de fontes que você nunca havia cruzado, né? E você entender por que algumas coisas aconteceram. Então, por que meu faturamento aumentou? Né? Aumentou quanto o meu número de clientes, aumentou meu ticket médio, então você começa a levantar perguntas e a responder essas perguntas, e isso é tão poderoso, porque só disso aqui você já consegue mudar processo, né? E aí, o grande salto vem quando a gente vem para modelos preditivos, que é quando a gente começa a entender o que vai acontecer. Então, com base nesse comportamento do mercado, da minha empresa, do meu time de vendas, qual que vai ser o meu faturamento no mês que vem? Como que eu posso me preparar para esse faturamento que vai chegar? Né? Em termos de pessoas, em termos de insumos, em termos de vendas, em termos de contrato. Como que eu vou me preparar para quando isso chegar? Né? Então, isso aqui é muito poderoso, né? Quando a gente consegue ter essa maturidade aí e o tanto que isso traz valor para o negócio. E aí, depois, a próxima fase aqui é modelos prescritivos, né? O que eu vou fazer quando acontecer? Então, qual é o melhor mix de produto que eu vou vender para eu conseguir um faturamento mais alto, né? Com essa demanda que está chegando. Então, aqui, a gente vai seguindo aqui para sistemas cada vez mais autônomos, né? Então, dependendo do tipo de decisão que precisa ser tomada, né, o impacto disso na vida de pessoas e tal, algumas delas podem ser tomadas de forma autônoma, né? Então, a ideia aqui a gente fala muito que, bom, tem muita gente que fala que a IA vai vir para substituir o ser humano. A gente não acredita nisso, a gente acha que a IA vem para empoderar o ser humano e deixar que o ser humano façam atividades que são pensantes, né? Então, não faz sentido, um exemplo, né? Não faz sentido uma pessoa, né, um gerente de banco, decidir, né, se vai te dar um empréstimo ou não, né? Essa decisão pode ser autônoma de acordo com o histórico que aconteceu, né? Com pessoas parecidas com aquela, que tem aquele mesmo perfil, se aquelas pessoas vão ser inadimplentes ou não. Então, a gente pode deixar a pessoa, né, um gerente de banco, para ter um papel mais
propositivo em termos, sei lá, de investimento e etc. Então, a ideia aqui é a gente empoderar o ser humano, né? E decisões mais corriqueiras podem ser tomadas por uma máquina, né? Que sejam coisas de processo, né? Coisas muito operacionais. Não teria problema. E aqui falando um pouco do fluxo de data science, né? A gente gosta muito de mostrar aqui, mas para vocês terem uma visão do todo aí, né? De como que é um projeto de ciência de dados, como que é o dia a dia do cientista de dados, né? A primeira fase, que é o entendimento do problema, que é uma das fases mais fundamentais, né? Do ciclo de ciência de dados, que é você realmente entender qual que é o contexto daquela área de negócio, daquela empresa, por que aquilo é um problema para ela, se aquele de fato é um problema para ela, entender muito bem, porque assim, a gente vê muito problema, muito projeto de ciência de dados falhando, porque houve um gap aqui entre o que a área de negócio precisa e o que o time de dados entendeu que aquela área de negócio precisa, né? Um exemplo clássico que eu escutei no evento que eu participei, o pessoal estava falando que eles estavam vendendo seguro e eles queriam prever quais eram os clientes que entravam no site que tinha mais chance de converter, de comprar um seguro no site, um seguro de carro. E aí eles falaram que beleza, fizeram o modelo, ficou ótimo e tal. Aí colocou o modelo em produção e aí não aumentou a venda de seguro. Então o modelo está errando, o que está acontecendo? Aí eles foram ver que, na verdade, o modelo previa quando a pessoa clicava, quando a pessoa comprava, gerava o boleto, né, para pagar o seguro. Só que muita gente gerava o boleto e não pagava o boleto. Então, o modelo foi treinado para as pessoas que geraram o boleto e não para as pessoas que de fato pagaram o boleto. Então, você pensa que um projeto que durou 3 meses tentando prever o quê? A coisa errada. Então, prever quem vai gerar o boleto não tem valor para o negócio. O que tem valor para o negócio é prever quem vai pagar o boleto. Né? Então, olha para você ver, um gap aí de informação, uma conversa que não aconteceu durante essa etapa prejudicou o ciclo como um todo. Então, essa etapa que é fundamental, essa etapa, o time de dados tem que estar muito próximo do time de negócio para que não exista nenhum gap de informação aí. E aí, bom, a próxima etapa já é coleta e preparação. Luciana, Oi? desculpa, Luciana, 2 segundos. Mandei até aqui no chat, uma figurinha que se rolou muito nas redes sociais aí, que era a análise que o pessoal fazia dos aviões que vinham com tiros da Segunda Guerra, né? Aí falava qual é a parte que tem que proteger. Supostamente era, sei lá, era a asa e tal, né? Mas a referência que chegava é só os aviões que sobreviveram. O avião que deu perda total, provavelmente, sei lá, atingiu o motor, uma parte crítica, que não tinha nem o dado para analisar. Eu mandei um artigo aqui falando mais isso, mas acho que muita gente pode ter visto essa imagenzinha na rede social. Rolou muito. Né? O pessoal analisava com a base, com perspectiva errada, né? Ignorava todo. Exatamente. Assim, esse ponto aqui é tão importante porque quando a gente parte com o projeto, a gente tem que ter certeza que a gente está resolvendo o problema certo. Né? Depois a gente se preocupa em resolver certo o problema, mas primeiro a gente tem que preocupar em resolver o problema certo. Porque senão você pode usar algum modelo da NASA, pode usar uma coisa super avançada. Cara, você resolver um problema errado para a empresa tem valor zero. Né? Não tem valor nenhum, pode jogar no lixo o seu trabalho. Então, assim, esse ponto aqui a gente gosta de gastar um tempo, de ficar muito próximo, porque esse aqui é a chave do sucesso. Né? Então, aqui, depois a próxima etapa aqui é a coleta e preparação das bases de dados, que normalmente demandam muito tempo, porque as empresas, né, normalmente não têm as informações bem armazenadas, a gente ainda tem muito problema de inconsistência de base de dados. Então, essa parte aqui é sempre um pouco crítica mesmo. Depois a gente vem com a análise exploratória dos dados, que é a parte mais gostosa, assim, que, né, eu que sou estatística gosto muito, que é a parte de você entender, tirar insights dos dados, começar a dar um pouco de insumo aí para a área de negócio do que anda acontecendo no negócio dela, que é aquela parte do porquê, né, entender alguns porquês, né, validar algumas hipóteses, responder algumas perguntas, então é uma parte muito, muito bacana. Depois a gente vem para modelagem propriamente dita, né, que você criar esses modelos de previsão, enfim. Validação com a área de negócio. Um modelo, ele só funciona se fizer sentido para a área de negócio. E depois a implantação, né, automatizar a chamada desse modelo e fazer uma avaliação periódica para saber se esse modelo de fato está funcionando, se ele continua funcionando, se ele vai quebrar. Nesse momento de Covid aí, a gente teve muito problema de modelo quebrado, né, porque os modelos eles aprendem com base em histórico.
E se o que está acontecendo agora nunca aconteceu antes, quer dizer, o modelo não vai funcionar. Então, a gente teve muito problema aí com alguns modelos em produção que realmente ficaram quebrados, né, durante esse período, agora está voltando. E vou passar a palavra para a Bárbara, que eu também já falei bastante aí com você, Bárbara. Vou compartilhar aqui, gente. Tá. Se quiser abrir o áudio, tá aberto, viu, pessoal? Para a maioria das pessoas, é só clicar no microfone. Luciana, o Fred fez uma pergunta aqui, ó, perguntando se você usa Power BI pode ou falar. algum outro software. Ele mandou no chat aqui, perguntando se você usa Power BI ou algum outro software. A gente usa muito Power BI na A3, tá? Na verdade, assim, como a gente é uma empresa de consultoria, a gente se adapta ao que o nosso cliente tem de ferramenta de framework lá, né? O Power BI é uma ferramenta muito poderosa de visualização de dados. Ele já está aí como líder no quadrante da Gartner já há alguns anos, então normalmente a gente até fala, né, que o ideal é usar Power BI pela simplicidade e poder da ferramenta. Então a gente usa bastante, sim. Um outro cara que é minha referência também é o Tableau, né? Eu não sei se eles competem Tableau diretamente. ele tá bem próximo do Power BI. Eu acho que o Power BI ele tem ganhado tanta relevância nos últimos anos, porque como ele é da Microsoft, ele tem uma similaridade muito grande com Excel, né? E as empresas foram criadas com Excel, né? Então assim, né? Excel é quase o sistema nervoso das empresas aí. Então ele parece muito com Excel e ele tem um valor muito baixo, né? Quer dizer, uma licença de Power BI é $10, né? Então, assim, a gente vem de um BI aí, né? As empresas de BI projetos de BI eram projetos milionários, né? Aí você chega com uma ferramenta, uma solução que uma licença é $10, né? Então, quer dizer, isso tem um apelo muito grande também no mercado. Né? O Tableau é um pouco mais caro, não sei quanto que é não, mas eu sei que é bem mais caro que o Power BI. Muito bom. Então, gente, eu vou dar continuidade aqui. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí no chat, me interromper a qualquer momento. Então, eu sou Bárbara, sou cientista de dados lá na 3Data e sou mestre em computação pela UFMG. Então, só contando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei fazendo técnico em informática lá no Cefet, uma turma 90% homens, só 3 mulheres. Aí depois eu fiz uma graduação na PUC, também turma toda de homens, tinha 3 mulheres também. E no mestrado lá na FMG também é uma turma muito voltada para homens e poucas mulheres se representando nessa área. Então, essa é uma área que, infelizmente, as mulheres não estão indo, né? Então, mulheres que estão aí assistindo a gente, veem que essa área é muito bacana e é uma área que não é uma área exclusivamente de homens, não. Mulheres trabalham nessa área e se dão muito bem. E eu trabalhei com a parte de desenvolvimento. Durante essa trajetória acadêmica, eu trabalhei com a parte de desenvolvimento, que era muito voltado para a parte técnica. E quando eu estava trabalhando com a parte técnica, eu sentia falta da parte de negócios. Então, eu estava sentindo falta. Aí eu migrei para a parte de requisitos, que é uma parte mais voltada para o negócio, onde você faz um contato com o cliente, entende qual é a necessidade dele, o que o desenvolvedor tem que fazer. Então, era uma parte mais voltada para negócios. E aí, quando eu estava na parte de requisitos, eu sentia falta da parte técnica. Aí eu falei, gente, estou muito indecisa, né? Ou eu quero técnica ou negócios. Só que o legal da ciência de dados é que você consegue juntar as duas coisas. Você consegue juntar a parte técnica, que ela é muito importante, mas você precisa comunicar com o negócio também para gerar valor. Senão, igual a Lu falou, você gera algo que não gera valor. Se você gerar algo inútil, não faz sentido você gerar. Então, me encontrei nessa parte de ciência de dados e incentivo todo mundo para ir para ela. Então, pensando no caso de uso que a gente trouxe aqui para conversar com vocês, a gente vai analisar reviews de produtos da Amazon e extrair informações. Então, para isso, a gente vai utilizar algumas técnicas de processamento de linguagem natural. Mas toda pergunta de dados, todo problema de dados que a gente tem que resolver, a gente tem que começar com uma pergunta, né? Então, qual que é a pergunta que eu quero resolver e qual que é a hipótese que eu tenho que levantar? Então, eu coloquei essa pergunta aqui, que eu quero saber como que eu posso gerar valor para o negócio através de feedback de produtos. Então, eu vou analisar os feedbacks de produtos e eu quero encontrar características do meu cliente através dos feedbacks. Será que eu consigo gerar valor de alguma forma? Será que eu consigo entender o comportamento do meu cliente, uma preocupação que ele tem, olhando para os meus feedbacks?
Então, a ideia dessa parte de prática é isso. Aí, para isso, eu montei um notebook aqui para guiar o nosso entendimento. Então, eu vou contando a historinha para vocês, como que eu fiz para resolver esse problema, responder aquela pergunta. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Bárbara, Então, Bárbara, só um detalhe, tá? A maioria do pessoal aqui é não técnico, alguns nem, talvez até não tenham contato com programação. Se você quiser comentar um pouco o que é o notebook, né? O que é essa linguagem que você está escrevendo aí, o que de biblioteca, eventualmente você tiver, o que diabo é uma biblioteca. Né? Tá, beleza. Então aqui, gente, esse é o notebook nada mais é que é uma forma de a gente escrever o nosso código. Então, eu quero gerar valor, vou carregar os dados aqui e eu vou fazer manipulações com esses dados para eu conseguir gerar algum valor, extrair algum insight ali. Então, aqui que eu vou mostrar, eu não vou focar nos comandos, não. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, falando da técnica, e vou contar para vocês o que eu consigo extrair utilizando aquela técnica. E para fazer essas técnicas funcionarem, a gente tem bibliotecas. Bibliotecas são tudo o que eu faço, importe tal coisa, importe tal coisa. São bibliotecas que têm algumas funções, alguns códigos prontos que a gente só usa. Então, alguém implementou um método para eu separar dados em grupos. Então, eu não vou criar esse método do zero. Eu vou usar uma biblioteca que tem isso implementado. Então, aqui, nada mais é que eu estou usando tanto de coisa que várias pessoas implementaram e eu estou consumindo delas para gerar valor em cima dos meus dados. Então, aqui eu peguei dados da Amazon, eu peguei tanto feedback, eu peguei uns 30 feedbacks da Amazon, então eu peguei 35 feedbacks para ser mais exato. E aí, por que falam nesses feedbacks? São pessoas falando se gostou ou não gostou daquele produto. Então, aqui eu tenho o meu dado. Então, se eu até imprimir aqui, ó. Aí aqui a pessoa está falando, olha, não posso comparar com outras gerações, pois esse é o meu primeiro Kindle. Mas como uma pessoa que gosta muito de ler, eu lia muito pelo celular. Então, aqui eu vejo que é um feedback com relação ao Kindle. Então, eu peguei esses dados, esses vários feedbacks, para fazer uma análise com eles. Então, aqui eu peguei feedback de 4 produtos. Eu peguei feedback de Kindle, do Ecodot, de livro e de petisco de cachorro. Então, pensa que Kindle, Ecodot, livro pode ter uma interseção ali, porque eu leio livros no Kindle, Ecodot é um meio tecnológico também, como Kindle. Então, eu vou ter conceitualmente, Kindle, Ecodot, livro, eles têm uma interseção ali. E petisco de cachorro é o que foge, né? Então, você olha aqui para o petisco de cachorro, que é o mais distante desses outros produtos aqui. Então, tá. Então, peguei essas reviews dos produtos, e aqui eu peguei 11 reviews de Kindle, 10 de Ecodot, 9 de livro e 5 de petisco de cachorro. Muito simples. Então, peguei as reviews. E aí, as reviews, elas têm tamanhos diferentes. Então, eu tenho uma review que eu tenho uma frase pequenininha, em termos de palavras. Eu tenho review que tem poucas palavras, eu tenho review que tem muitas palavras, reviews mais extensas. E aí, eu quero entender qual é o tamanho dessas palavras para eu saber, olha, qual é a minha variabilidade das minhas palavras para eu saber qual que é a abordagem que eu vou ter que ter. Então, aqui, eu olhei para o tamanho das reviews. Não preocupe com o código, eu estou mostrando só os números para vocês seguirem a linha de raciocínio comigo. Então, aqui, olha, o tamanho das reviews. Então, aqui, a menor review tem 9 palavras. A maior review tem 122 palavras. Então, eu tenho uma discrepância muito grande, porque uma tem 9 e tem 122. Então, eu tenho uma variabilidade muito grande entre os meus reviews. Beleza. Então, tá. Então, como eu tenho essa variabilidade muito grande, eu quero selecionar palavras específicas. Eu não quero trabalhar com todas as palavras. Por quê? Eu tenho palavras, eu tenho verbos, eu tenho artigos, eu tenho substantivos, eu tenho vários aspectos no minha review. E aí, eu quero dar uma selecionada ali. Para isso, eu vou utilizar uma técnica que chama post-tagging. O que é o post-tagging? Eu vou fazer o post-tagging, ele faz marcação na minha palavra. Então, aquela palavra, ela é um substantivo, ela é um verbo, ela é um artigo. Então, ele marca para mim
qual é a função sintática da minha palavra. Então, eu peguei aqui essa frase aqui, ó. Minhas cachorras amaram, entregou super rápido, só vieram muitos quebrados. Então, isso aqui é uma review, provavelmente, do petisco de cachorro. Então, peguei aquela review de petisco de cachorro e vou rodar o post-tag nela. Aí, o post-tag, esse aqui é um exemplo do que o post-tag retorna para a gente. Então, para cada uma das palavras aqui, eu tenho um marcador. Então, isso aqui é um determinante, isso aqui é um nome, que é um substantivo, isso aqui é um verbo. Então, ele marca para a gente todo mundo. Então, ele marcou todas as palavras para a gente. Então, uma vez que ele marcou todas as palavras, a gente já consegue entender o que é verbo, o que é substantivo. E aí, nessa análise que eu vou fazer com vocês, eu falei, eu quero trabalhar com todos os substantivos. Então, eu vou pegar todos os substantivos e vou verificar se eu consigo ter relações entre substantivos. Então, eu pego todos os substantivos e gero aqui, ó. Então, peguei todos os substantivos aqui. Geração, dia, diferença, celular. Foram todos os substantivos que eu encontrei em cada uma das reviews. Beleza. Só um detalhe. Esse modelo que eu usei para rodar post-tag é um algoritmo pronto. E ele não acerta tudo. Ele não é humano falando que aquilo é um substantivo, é um verbo. É um modelo e ele tem alguns erros. Mas, então, seguindo aqui, eu tenho substantivos. Aí, se eu olho a quantidade de substantivos que eu extraí de cada uma das minhas frases, eu vejo que eu tenho frase com um substantivo e eu tenho frases com 23 substantivos. Então, eu tenho uma variância, a minha variância, que antes era de 9 a 122, agora eu tenho uma variância menor, eu tenho de 1 a 23. Então, eu consegui reduzir as minhas palavras. Então, aqui eu tenho menos substantivos. Beleza. E aí... E, Bárbara, e nesse ponto ele chega a já eliminar, tipo, variações da mesma palavra, plural, masculino, feminino? Isso aí é outra técnica que a gente pode fazer. A gente pode aplicar a lematização, que é o nome que a gente fala para deixar a palavra o original dela. Nesse ponto, eu trabalhei com a palavra que estava lá mesmo. Mas eu poderia aplicar a lematização também. Perfeito. Outra limpeza. Então, aqui eu quis deixar uma limpeza mais simples, a gente pode colocar várias limpezas para deixar o dado mais normalizado, assim, digamos assim, que é a técnica de lematização. Aqui eu só peguei os substantivos das frases. E aí, uma vez que eu peguei os substantivos, eu tenho que encontrar uma forma de representar esses substantivos para que a máquina entenda. Porque a máquina não sabe o que é geração. Ela não sabe isso. A máquina entende números. Então, eu preciso de encontrar uma forma de representar esses substantivos que eu gerei aqui. Então, uma forma da gente gerar os substantivos, representar esses substantivos, é uma técnica chamada Word2Vec. Word, palavra, em inglês, to vec. Então, palavra para vetor. Então, eu vou gerar um vetor para minhas palavras. Então, eu vou pegar uma palavra e gerar vários números representando aquela palavra, para que o computador entenda. Então, esse Word2Vec é uma técnica muito, muito utilizada, é uma técnica bem legal. Eu não vou entrar no mérito dessa técnica, mas eu vou contar para vocês que eu peguei um embedding pronto, um Word2Vec treinado. Então, eu carreguei aqui, olha, esse aqui eu estou só carregando um modelo treinado de Word2Vec. Ele demorou 7 minutos para carregar, porque é um modelo pesado. Esse modelo aqui, ele pegou o cara que treinou esse modelo, ele pegou todos os dados da Wikipedia, todos os dados, e gerou vetores das palavras utilizando esses dados. Então, o modelo pesadinho demorou um pouquinho para carregar. Beleza. Então, mas o que é esse Word2Vec, né? Vou pegar a palavra cão aqui. O cão, quando eu falar cão, eu vou estar representando, ele vai estar sendo representado por esse vetor aqui, ó. Esse vetor que tem 300 números. Então, a palavra cão, a palavra Bárbara, a palavra webinar, todas as palavras que eu consultar aqui, elas terão 300 dimensões. Se eu consultar aqui Bárbara, eu vou ter o vetor da palavra Bárbara. Se eu digitar qualquer palavra aqui, eu vou ter um vetor representando aquela palavra. Lógico que essas palavras, elas existiam em algum contexto da Wikipedia. E aí, esses vetores, eles carregam informações. Então, a gente consegue verificar palavras que são mais similares entre si. Então, por exemplo, eu vou dar a palavra cão e perguntar quais são as palavras próximas à palavra cão. Aí, esse modelo, esse Word2Vec, ele consegue entender que cão está próximo de cães, cachorro, invador. Então, são palavras relacionadas ao cão.
Então, esses números aqui, esses vários números aqui, eles carregam essas informações que a gente consegue fazer continhas. Então, a importância da matemática é a gente fazer contas para a gente conseguir gerar relações entre os vetores e que a máquina consiga interpretar, né? Que a máquina consiga entender que cão é muito próximo de cães, que eu tenho que são palavras praticamente iguais. Aí eu trouxe outro exemplo aqui, então, passei a palavra raiva e ele me trouxe tristeza, medo, ódio. Então, são palavras muito relacionadas, são praticamente sinônimos. Então, são palavras que aparecem em frases semelhantes. E esse Word2Vec tem uma abordagem que é muito comum, que a gente consegue somar, a gente faz manipulação com vetores, que é a álgebra linear, que a gente faz manipulações com vários vetores e gera uma nova palavra. Então, esse aqui é um exemplo que por trás desse multi-similar aqui, se eu passar essa palavra mulher, rei e homem, por trás ele vai fazer uma álgebra e vai me retornar as palavras que estão mais próximas dessa combinação aqui. Então, mulher, rei e homem. Então, mulher está para rei, assim como homem está para quem? Aí ele me retornou aqui as palavras, utilizando muita matemática por trás, a palavra que está mais próxima. Então, aqui identificou rainha. Rainha está mais próxima, tá para homem, assim como mulher está para rei. Então tá, aí tem outro exemplo, que é os pai, mãe, avô, avó. Então, esse que quis trazer aqui para vocês, que o Word2Vec, ele carrega muita informação, a gente pode carregar um modelo pronto e consumir para trabalhar com ele quando a gente trabalha no contexto. Então, vamos analisar textos, é muito bacana a gente utilizar esses modelos que trazem muita informação para a gente. Então, seguindo aqui, então tá, então eu contei para vocês o que é o Word2Vec, eu já peguei os substantivos, contei para vocês o que é o Word2Vec. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar quem são os vetores dos meus substantivos. Porque, igual eu falei com vocês, a máquina não sabe palavras. Então, eu tenho que pegar esse Word2Vec dos meus substantivos e conseguir trabalhar com eles. Então, para isso, eu tenho os substantivos e peguei o Word2Vec de cada um dos substantivos e aí cada uma das reviews vai ter o seu Word2Vec. Então, deixa eu só imprimir um negócio aqui para vocês verem. Vou subir aqui, ó. Então, cada um desses substantivos aqui, eu vou pegar o Word2Vec dele, o vetor, e eu vou tirar a média de todos os vetores e esse vetor final vai representar essa frase aqui. Então, cada uma das frases vai estar sendo representada por vários números. E esses números, eles se relacionam entre si. Então, agora que a gente tem os números estão representando as palavras, eu consigo aplicar modelos, eu consigo tentar tirar insights disso. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, para isso, eu tenho as minhas reviews com números. Eu quero ver se eu consigo separar essas reviews em grupos. Por quê? Eu tenho as minhas reviews sobre Kindle, sobre Petit Cachorro, sobre Ecodot, sobre livros. Só que eu não vou passar essa informação para ele, eu não vou falar o que é, aquela review é sobre o que, eu não vou falar para ele, eu vou passar apenas os feedbacks e ver se ele consegue encontrar grupos. Ele consegue agrupar esses textos para mim? Quero encontrar isso. Então, para isso, eu rodo uma técnica aqui que chama Elbow, é uma técnica para a gente encontrar qual que é a melhor quantidade de grupos. Aqui ele me deu 5, então eu vou trabalhar com 5 grupos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 5 grupos e vou dividir. Então, eu vou pegar as minhas reviews. O que ele está falando? Se eu pegar as minhas reviews, eu consigo separá-las em 5 grupos. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu separo esses 5 grupos em grupos que são vetores parecidos entre si, porque eu usei o Word2Vec. Então, aqui a gente tem um print que eu coloco aqui, quem são os grupos. Então, aqui eu tenho o grupo 3, as palavras são muito parecidas, então esse grupinho aqui de palavras, de frases, de reviews que estão no grupo 3. Aqui eu tenho o grupo 0, então eu agrupei que é como se cada pontinho aqui fosse uma review. Então, as reviews são muito próximos aqui do grupo 0, do grupo 3. O grupo tem um pontinho do 0 que está aqui. Então, tem algumas que são mais distantes. Tem alguns textos que são mais distantes e outros textos são mais próximos. Aqui eu tenho de vermelho aqui, esses
pontinhos aqui, que são mais parecidos. Então, tá. Então, vi que a gente conseguiu fazer uma clusterização ali, mas quem que é esse grupo 0? Quem que é esse grupo 1? Quem que é o 2, o 3? Eles estão falando de quê? Então, aqui a gente consegue ver, eu dou um zoom em cada um dos grupos. Então, no cluster 0, eu tenho todas as reviews aqui. E todas essas reviews, elas estão falando do petisco cachorro. Então, sem contar para ele, eu passei só esse texto aqui, eu passei só as reviews. Passei as reviews para ele, não contei que era petisco de cachorro. E usando o Word2Vec, ele conseguiu agrupar essas frases aqui, utilizando os substantivos. Ele entendeu que essas palavras já têm uma relação muito próxima entre si. Então, ele gerou um vetor, ele agrupou um grupo apenas com petisco de cachorro. Então, eu vou ter no cluster 0 aqui apenas petisco de cachorro, que faz muito sentido, porque são palavras que são muito específicas, fogem muito do Kindle, do Ecodot. Então, seria até estranho eu ter um petisco de cachorro no mesmo grupo do Kindle, por exemplo. Então, notem que ele conseguiu separar usando o Word2Vec, que é um modelinho que alguém fez, eu só baixei e estou consumindo esse modelinho. No grupo 1, no cluster 1, eu tenho avaliações de Kindle e Ecodot. No cluster 2, eu tenho avaliações de Kindle e Ecodot. No 3, eu tenho livros, a maior parte é livro. Eu tenho 8 de 9 em livros e eu tenho uma avaliação de Kindle. E aqui no cluster 4, eu tenho 6 avaliações de Ecodot. Então tá. Aí uma pergunta que a gente pode fazer aqui é entender por que ficaram 5 Kindles aqui e ficaram 5 Kindles aqui. Esses Kindles aqui, eles ficaram em grupos diferentes de forma muito homogênea, né? Então, ficou 5 para um lado e 5 para o outro. Por quê? Será que eu tenho reviews? Esse grupo cluster 1, ele fala de determinados substantivos e o cluster 2 não fala de determinados substantivos? Eu quero saber isso. Então, para isso, eu faço uma nuvem de palavras para a gente entender um pouquinho quem são esses grupos. O que esses grupos falam? Quais são os substantivos em cada um desses grupos? Então, eu ploto aqui uma nuvem de palavras, peguei todos os substantivos de cada um dos grupos. Então, quando a gente olha aqui para o cluster 0, são palavras que estão muito relacionadas a petisco de cachorro mesmo, ao cachorro, recompensa, raça. Então, ele conseguiu agrupar isso tudo num grupo único. Legal. Aí, quando eu olho para o cluster 1 e para o cluster 2, o cluster 1 e o cluster 2 é aquele que eu tinha 5 Kindles aqui e 5 Kindles aqui. Então, ambos tinham a mesma quantidade de reviews de Kindles. O que diferencia entre eles? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos substantivos. Aqui apareceu muito a palavra geração, diferença. Aqui apareceu leitura, produto, aparelho, bateria. Notem que quando eu estou falando do cluster 1, eu estou falando das reviews que estão no aspecto de tecnologia. Estou falando da geração, qual a geração do Kindle faz diferença para a minha análise, para o meu consumo. Então, nesse aspecto do cluster 1, eu estou falando mais a tecnologia em si. E aí, aqui no cluster 2, eu falo os feedbacks, as reviews, elas estão muito voltadas para leitura, produto, aparelho, dia. Então, notem que está falando aqui do Kindle como um produto como o meio de consumo do Kindle. Eu uso o Kindle para fazer uma leitura. Então, aqui, notem que o cluster 1 eu tenho feedbacks relacionados ao produto tecnológico, e aqui eu tenho feedbacks relacionados ao uso. Eu uso o produto Kindle para fazer uma leitura. Então, usando esse Word2Vec, a gente consegue separar por que o cluster 1 ficou diferente do cluster 2. A gente não conseguiria ver isso olhando só todas as reviews de Kindle, todas as reviews de livro. A gente não conseguiria ter aprofundar um pouco nisso. E aqui no cluster 3, a gente tem palavras que estão muito relacionadas a livro. Então, tem livro, informações, procrastinação. Então, eu tenho palavras que estão relacionadas a livros. Então, é por isso que ali, nesse cluster aqui, ele agrupou as palavras, as reviews que estão falando de livro. Porque, realmente, ele é muito específico. Quando eu estou falando de livro, eu estou falando de um assunto determinado, eu estou falando de um livro que fala de um assunto de procrastinação, nesse sentido. Aí, aqui no cluster 4, eu tenho informações de
do Ecodot. Então, o Ecodot, o que eu faço com o Ecodot? Eu posso escutar música, eu posso ver a hora, eu posso fazer uma ligação. Então, eu tenho várias... as palavras que caracterizam o Ecodot estão aqui. Por isso, esse cluster 4 ficou apenas com o Ecodot. Então, são as reviews que fizeram sentido para o Ecodot. Beleza. Aí tem uma palavra aqui, não sei se vocês perceberam, nesse cluster 1, eu tenho a palavra medo, apareceu aqui. Aí essa palavra medo, ela foge um pouco, né? Por que apareceu medo aqui no cluster 1? A gente que é cientista de dados tem que ser um pouco curioso, perguntar o que me salta o olho ali e não faz muito sentido, quero entender mais. Então, quando eu olho aqui para a palavra medo, eu dei um zoom, queria saber quem são as reviews que usaram a palavra medo. Aí, quando eu olho aqui as reviews que usaram a palavra medo, eu vejo que é uma pessoa que estava preocupada, estava com medo que o olho doesse, e a outra aqui estava com medo de estragar a decoração da casa. Então, com essa análise, a gente consegue extrapolar um pouquinho e falar assim que a gente tem usuários que avaliam que os usuários que consomem o meu produto, eles têm determinadas preocupações. Por exemplo, eu tenho medo de prejudicar a minha vista, eu tenho medo de atrapalhar a minha decoração. Então, aqui eu consigo extrair informações do meu usuário para conseguir fazer um produto que nunca atrapalhe a visão do meu usuário, um produto que seja um design legal para não atrapalhar a decoração. Então, com esses poucos feedbacks, a gente consegue fazer colher informações que podem gerar insights para construções futuras. E aí, então aqui eu mostrei só os substantivos e aqui eu dou um zoom nas palavras das reviews, todas as palavras, porque quando eu clusterizei, eu agrupei as minhas reviews, eu usei apenas substantivos. Aí aqui eu trouxe a mesma nuvem de palavras com todas as palavras, sem fazer o filtro de substantivos. Notem que fica diferente. Eu não consigo bater o olho aqui e ver a diferença do grupo 1 e do grupo 2. Porque aqui ambos apareceram Kindle. Então, eu não consigo diferenciar bem. Quando eu dou um zoom nos substantivos, eu consigo ter essa discriminação melhor. E aí eu posso estender essas análises para outras formas. Eu posso analisar quais são os verbos. Esses verbos, eles mostram as ações que os meus usuários estão me falando no meu feedback. Se o usuário falar, nunca mais vou usar esse produto. Então, se eu usar o verbo usar, seria um verbo que eu conseguiria fazer essa análise também. E aqui a gente fez uma análise visando focando no substantivo. Então, como conclusões finais aqui que eu coloco para vocês, é que nós, se olharmos para as palavras reviews, a gente não consegue diferenciar o grupo 1 do grupo 2, quando a gente olha para todas as palavras. Então, quando a gente tem uma grande variabilidade de palavras, a gente não consegue discriminar bem os grupos. Então, por isso é importante dar um foco, dar zoom. Então, aplicar várias técnicas para gerar valor com não só uma única técnica. E a hipótese levantada, que era encontrar características do meu cliente através de feedbacks, a gente conseguiu ver que o cliente ele tem uma preocupação com se o produto vai prejudicar o olho dele ou não vai prejudicar, se vai prejudicar a decoração. Então, notem que eu tenho pouquíssimos dados aqui, utilizando um modelo que alguém já treinou, estou consumindo, eu consigo gerar insights e com esses insights eu posso gerar oportunidades futuras. Então, por exemplo, posso até clusterizar, agrupar os meus clientes para gerar ações específicas em cada um dos grupos. Então, gente, acho que a gente queria apresentar isso, essa review. Esse código aqui, a gente está... Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente disponibilizou ele aqui no GitHub. Então, tá comentadinho. Se precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. E aqui tem nosso contato, nosso LinkedIn, o meu e da Alu. Vocês podem adicionar lá e ficarem à vontade. Bárbara, excelente, viu? Eu até pedi autorização para publicar aqui no nosso próprio material do Quant o próprio notebook. É muito bom. Ótimo, que legal, bacana. Eu ia comentar duas coisas, né? Um é, pegando o histórico dos seminários, das conversas que a gente já teve aqui, como a gente consegue ver quantos diferentes técnicas e diferentes contextos de negócio a gente trabalha, né? Consegue trabalhar. Trabalhamos alguns contextos de negócio mais financeiro, hoje, né, mais ligado a esse processamento de linguagem natural, que é o termo técnico, até no
o seu código aparece, a siglinha super escondida, você não deu tanta ênfase, que eu acho que não é o foco, né? Mas meu ponto é como, né, tem técnicas diferentes e problemas de negócio diferentes que a gente consegue abordar. Esse é um ponto. O segundo ponto é, eu adoro um gráficozinho que a Luciana mostrou, que tem aquelas 3 bolinhas, que fala lá da matemática, estatística e o contexto de negócio, né? Então, a tua parte prática em particular foi super, eu não sei se no teu tem também, era mais na Luciana, isso, esse daí, né? Então, você vê como as coisas rapidamente se ligaram, né? Começou a analisar o problema de negócio de revisão de produto, que pegou exemplo, a Amazon é um número absurdo, né? São provavelmente milhões de revisões dessas por dia, precisaria de milhões de pessoas analisando aquilo manualmente, seria inviável. Então, certamente a Amazon faz algo automatizado. Mesmo no escopo menor, né, numa empresa com algumas centenas, algumas dezenas de revisões diárias, faz sentido, ou seja, aquilo ali já chega mastigado por um humano. Né? 2 o teu primeiro passo de análise, você abriu para entender o problema do negócio e abriu para programar, fazer os primeiros códigos, o teu primeiro código foi um código estatístico, né? Falava lá, ó, a distribuição de palavras varia de, não lembro o número exato, de 25 a 100 e tanto. E aí depois entrou num detalhe talvez um pouco mais técnico, né, de transformar num vetor, numa matriz. Meu ponto é, como você vê, mesmo num exemplo mais, não tão complexo, vamos dizer, né, ele é interessante por, obviamente, não é uma coisa, né, extremamente complexa. Para quem está iniciando, pode até achar meio complicadinho, mas não tá, pode ter certeza, não está longe do aluno que está começando a se aprofundar nisso, né? A grande sacada aqui é como as coisas se misturam, né? Então você pega o que se aprende aí de programação, como começa a ser colocado em código. A primeira análise que você fez já era uma análise estatística. E aí você depois, em algum momento, transformou palavras na representação de uma matriz, de um vetor. Ou seja, como as disciplinas de cálculos, álgebra linear. Então, como, né, vários contextos que os alunos vão estudando aí, as coisas se misturam, se complementam, e a grande coluna vertebral ali, né, a espinha dorsal da sequência é o conhecimento de negócio, é a análise de negócio. Ou seja, o cara pegar para aquilo ali, tudo bem, a máquina processou, o processor chegou em 5 clusters. Tá, e daí? O que é aqueles 5 clusters? Para a máquina não quer dizer nada. Para a máquina é um monte de vetor, um monte de bits que são parecidos. E daí? Né? Aí entra a análise de negócio e fala, não, isso aqui é o pessoal que está tendo uma percepção sobre comida de cachorro. Não, isso aqui é a percepção de Ecodot. Não, isso aqui é a percepção de livro, e os livros, sei lá, impressos ou sei lá o que, não estão tendo um bom feedback, né? Ou pessoas estão tendo medo com relação à vista, com relação a... Isso aí vira, né, insumo para decisão, né? Então, ou seja, ali a Amazon deveria pegar e começar a fazer uma campanha, fazer, ó, pessoal, o Kindle, inclusive, é o aparelho com menor impacto visual, porque a tecnologia do LED dele, sei lá, né, é melhor que, por exemplo, sei lá, o iPad, não sei, né? Mas, ou seja, o grande ponto é tudo isso no final é centrado nessa bolinha de baixo aqui, que é o conhecimento do negócio. E o conhecimento do negócio é que vai direcionando tudo isso aí, tá? Muito bom, agradeço bastante. Pessoal, a gente está meio estourando aqui o tempo, mas quem tiver algum ponto, alguma dúvida, acho que dá tempo aí, as meninas conseguem estender uns 5, 10 minutinhos. Podem falar tanto por chat quanto por áudio. O áudio está aberto, tá? É só clicar no microfoninho que está aí aberto para vocês falarem. Só uma observação, ô Luiz, você falou com relação aos grupos, né? Que para o computador é um tanto de número, só que tem que fazer sentido para o negócio. E o negócio, muitas vezes, ele pode falar, eu tenho 5 grupos, mas desses 5 grupos, 2, eles não faz sentido discriminar esses grupos. Então, a gente vai e junta esses grupos, esses 2 grupos em um grupo só. Isso acontece muito, porque às vezes faz sentido, a gente tem que estar muito alinhado, tem que usar a técnica junto com o negócio. E para o negócio tem que fazer sentido. Às vezes faz sentido até juntar. Não, e liga, inclusive, com o pedacinho que a Luciana falou. Cheguei numa reunião lá, comecei a falar de teste de hipótese, como falar em curva θ, student, desvio padrão, sigma, não sei o quê. Os caras, que diabo você está falando, menina? Né? O que importa é quais são as decisões de negócio, as conclusões de negócio que saem ali. Pessoal, algum outro ponto? Luiz, eu queria fazer uma colocação.
À vontade. Tá um pouquinho estranho teu áudio, mas dá para ouvir. É o Borba. Melhorou 100%. Ok? Não, eu gostaria muito de agradecer a elas porque nos coloca, né, sempre naquela observação que a gente tenta fazer em sala de aula e não sei se a gente consegue alcançar, que é mostrar a importância da matemática, da estatística, da data science, da programação no mundo do negócio, né? Eu agradeço, muito obrigado a palestra. Moças, E Anderson, obrigada. estendo meu agradecimento, tá? Muito obrigado. As portas estão abertas aí, né? Por enquanto virtualmente, mas tão logo, né, esteja normalizado aí as portas presenciais também, né? Quiserem se aproximar do IBMEC BH aí também façam uma ponte, tá? E mais uma vez agradeço muitíssimo, né? E estamos às ordens, tá? Muito obrigado. Legal, obrigada. A gente também a gente agradece, né, Babi? E também estamos às ordens, se precisarem de qualquer coisa, o pessoal quiser chamar a gente no LinkedIn para bater um papo, vocês fiquem à vontade. Moça, muito obrigado. Pessoal, fechando por aqui, ninguém mais um ponto. É isso aí, tá joia? Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde aí, tudo de bom para vocês, viu? Um abraço, tchau. Tchau, tchau.